fazer uma pergunta que eu sempre acabo fazendo quando eu tenho oportunidade. Mas, apesar do frio, quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Glórias a Deus. Eu não sei se os irmãos podem notar, mas ao decorrer deste culto, ainda mais com os hinos que estão sendo entoados, nós já tiramos uma lição do que Deus quer falar aos nossos corações nessa noite. Que só Ele é santo, que só Ele é santo. Atos 2, que os adolescentes cantaram, fala que nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Vem, ó Deus, o que o Santo Espírito de Deus nos aquecer a nossa vida. Logo após a irmã Thalita canta dizendo que Tu és santo, e outra palavra não é necessário para te descrever. Coral tem a oportunidade de cantar e eles cantam santo, 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 Deus onipotente. Será que você pode nessa noite dizer a Deus que Ele é santo, que Ele é santo e que Ele é santo? Abram a Bíblia juntamente comigo, Atos, capítulo de número 16. Enquanto vocês abrem Atos, capítulo de número 16, eu preciso fazer o meu marketing, né? Marketing em qual sentido, Bruno? Irmãos, a festa dos jovens está se aproximando. E eu gostaria que os irmãos continuassem orando pelas nossas vidas. Nós sabemos que hoje em dia ser jovem não é fácil. Eu acho que cada idade enfrentou a sua dificuldade, mas nós sabemos que hoje com a mídia digital, a tecnologia, tem sido cada vez mais difícil nós enfrentarmos, às vezes, o que o inimigo tem a oferecer todos os dias para nós. Claro que não só os jovens, mas também aos irmãos. Mas, em especial, coloquem os jovens nas orações dos irmãos. Nós estamos há mais ou menos 20 dias, vamos dizer assim, do nosso congresso. Nós estamos aí em vários ensaios e eu gostaria que os irmãos estivessem orando pela vida dos jovens, não só isso, mas na verdade o pessoal nem sabe ainda, mas quem ontem, deixa eu ver aqui, quem ontem comprou o hambúrguer que nós vendemos ontem? Deixa eu ver. Os irmãos gostaram? Tava bom, irmãos? Amém? Diz um amém bem forte aí, amém? Nós vamos vender de novo, irmãos. Nós vamos vender de novo. E nós vamos vender, eu já coloquei o Tiago já na enrascada, porque se ficou ruim, irmão, qualquer coisa foi o Tiago, ele que foi o chapeiro, tá bom? Tiago, presbítero, irmão Tiago, qualquer coisa vocês colocam na culpa dele. Mas se ficou bom, foi a equipe, tá bom? Se ficou ruim, é o Tiago, bom a equipe. Mas já coloquei ele de novo numa enrascada e nós vamos estar vendendo no dia 15 da nossa festa. Nossa festa será no dia 15, 16 e 17, sexta, sábado e domingo. E no dia 15 nós estaremos novamente vendendo. Os irmãos que puderem, façam a sua encomenda, porque não é algo fácil de vender e também às vezes o dinheiro que nós investimos para poder fazer não é também um valor tão baixo, né? Então, por isso eu peço para os irmãos que puderem, que os irmãos assim o façam a encomenda antes. Mas, já fazendo o meu marketing, no caso dos jovens, leiamos Atos, capítulo de número 16. Nós vamos ler alguns versos, começando pelo verso de número 18. Todos acharam? Amém? E diz-nos assim, versos 18 e 19. E isto fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou. Se disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Verso de número 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdido, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Agora, vamos mais um pouquinho para frente. Nós vamos ler o verso de número 25 e 26, 27 e 28, que nos diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus,
e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar. Cuidado que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estão. E pedindo luz, na verdade agora o verso de número 30, 31 e 32. E nos diz assim: e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Ele pregaram a palavra do Senhor, e todos que estavam em sua casa. E tomando-os consigo naquele mesma hora da noite, levaram os vergões, e ali logo foram batizados, e ele e todos os seus. Irmãos, aqui nós estamos diante de uma palavra sobre Paulo e Silas, e eu achei muito interessante quando o pastor Oséias falou: olha, Bruno vai ter a oportunidade. Eu logo veio à minha mente: mas meu Deus, o que eu poderia falar para os irmãos nessa noite? E nós sabemos, como eu acabei de dizer, que não só para os jovens, mas para os próprios irmãos também, os dias são difíceis. Alguém aqui pode me dizer que está fácil viver a cada dia mais? Se tiver, eu gostaria depois de conversar com o irmão, pegar alguns conselhos, porque não está fácil os dias atuais. Cada dia mais nós vivemos dias mais tenebrosos, dias que o mal cada vez mais, hoje, às vezes, nós íamos atrás do mal, mas hoje o mal às vezes bate até na nossa porta. E se nós não tomarmos cuidado, nós caímos nas ciladas dos inimigos. E aqui no caso, Paulo e Silas, a Bíblia vai nos relatar que eles estavam indo, e essa moça, a um certo instante, estava a todo tempo gritando e falando sobre quem era Paulo e Silas. E aqui eu abro um parênteses com os irmãos. Nós precisamos ter muito cuidado de como nós nos portamos fora da casa do Senhor. Ora, se a mulher adivinha estava falando sobre Paulo e Silas, logo ela sabia, no caso, quem ele era. Logo, o inimigo também sabe de nós e conhece a nossa vida. E aí que nós precisamos ter um certo temor da parte de Deus. Por quê? Porque às vezes nós nos preocupamos em como nós nos portamos aqui dentro, mas acabamos esquecendo de como nós também devemos nos portar lá fora. Paulo e Silas, sendo pessoas tementes, ao longo de muito tempo, a moça, a menina, adivinhe, estava a dizer quem realmente Paulo e Silas eram. Até que Paulo se irritou, foi até a moça e fez o quê? Expulsou o espírito. E assim, os romanos, vendo que, às vezes, o lucro que eles estavam ganhando seria perdido, logo prenderam Paulo e Silas. E aqui, meus irmãos, há de se dizer, e eu faço outro parênteses aqui, nem sempre quando nós estamos fazendo coisas boas, nem sempre quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, coisas boas também vão acontecer nas nossas vidas. Às vezes nós estamos fazendo a vontade de Deus, mas mesmo fazendo a vontade de Deus, a vontade maior dEle, a permissão dEle, faz com que, às vezes, nós sofremos também dificuldades. Às vezes nós também entramos em prisões. Não hoje prisões, as dos homens, mas a prisão da nossa alma. Às vezes prisão do nosso espírito. Não é só porque nós servimos a Deus e que nós fazemos aquilo que Deus realmente espera de nós, que tudo será maravilha.
Mas, mesmo assim, Paulo e Silas continuaram fiel ao Senhor. Paulo e Silas logo então foram presos, foram levados à prisão. E ali, a Bíblia, pelos versos que nós lemos aqui, eu tentei me conter um pouco para não ficar cansativo, mas nós lemos os versos, a Bíblia vai nos relatar sobre que Paulo e Silas começaram a louvar. Eu acredito que no tempo de dificuldade, nos dias de prova que nós vivemos, às vezes o mais difícil que nós podemos às vezes fazer é louvar o nome do Senhor. Nós nos preocupamos com tantas outras coisas, mas não nos preocupamos em louvar o nome do Senhor. Talvez hoje, em uma noite tão fria como esta, vamos colocar há uma semana atrás, e olha lá, que eu não estou aqui, meus irmãos, querendo apontar para ninguém, na verdade. Mas há uma semana atrás, a nossa casa estava repleta. Ah, Bruno, mas hoje está muito frio. Mas no dia de frio, o Senhor também permite que você usufrua do fôlego de vida. Aleluia. Bruno, mas está chovendo lá fora. Mas no dia de chuva, o Senhor também concede o combustível do seu carro que você vai para tantos lugares. E hoje, a casa não está repleta, mas a casa está cheia. Bruno, aonde você quer chegar com isso? Irmãos, é algo que pode ser que todos nós já tenhamos conhecimento disso. Mas louvar o nome do Senhor enquanto as coisas estão fáceis, estão tudo bem, na verdade, é muito fácil. Hoje nós hoje nós não temos perseguições da mesma forma que tinha nos dias passados. Bruno, mas hoje a igreja sofre perseguição, sofre de maneira diferente, sofre. Mas hoje eu não vejo ninguém sendo preso, colocado de cabeça para baixo, pregado numa cruz, por falar do nome do Senhor. Bruno, mas em outros países sim. Sim. Mas não com tanta veracidade igual era nos tempos passados. E seguindo aqui no caso, Paulo e Silas começam a louvar o nome do Senhor. E enquanto eu li isso, não no dia de hoje, mas algumas vezes por essa passagem eu já me imaginei, mas que hino será que Paulo e Silas poderiam estar cantando? E aí veio o que está escrito lá em Isaías, que vai nos dizer: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Ouça lá, se nós aqui nessa noite prestamos atenção em todos os louvores que já foram mencionados, e não só mencionados, mas louvados ao nome do Senhor, nesta noite, eu gostaria que você saísse daqui e entendendo, no culto de hoje, não com essa reflexão, mas com o que Deus já tem falado nessa noite, que Ele é santo, que Ele é santo, e que Ele é santo. Bruno, mas as coisas não estão fáceis, mas diga que Ele é santo. Bruno, mas você não sabe o que está acontecendo, como está a despensa da minha casa, mas diga, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, e o santo Senhor dos exércitos há de prover a necessidade na qual você encontra. Talvez Paulo e Silas estavam sim, passando num dos momentos mais turbulentos até então da sua caminhada cristã, de pregar o evangelho, de expandir cada vez mais o reino do Senhor. Mas eles não deixaram de louvar. Eles não deixaram de entoar honras e glória ao nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que tinha outros presos que ali estavam. Até porque quando eles são libertos, vai nos dizer que o guarda estava com medo por todos aqueles que estavam na prisão terem sido libertos. E olha só,
aqui fica mais uma atenção para os irmãos. Às vezes, nós não sabemos como nós evangelizamos aquele irmão que está do nosso lado. Aquele irmão que muitas das vezes nós até gostaríamos de ver aqui na casa do Senhor. E aí nós, às vezes até nos questionamos, olha, mas eu não tenho o dom da palavra. Eu não sei, eu não tenho eloquência, eu não tenho conhecimento da hermenêutica, ou então não tenho conhecimento da Bíblia por um todo, e eu não consigo, eu me enrolo nas palavras. Claro que Paulo e Silas, naquele momento, não tinham dificuldade nenhuma para pregar àqueles que estavam à sua volta. Claro que também a Bíblia pode não nos relatar, mas a Bíblia até então nos fala que eles estavam louvando. E aqui fica mais uma atenção do que eu comecei dizendo para os irmãos. Às vezes nós não sabemos como nós vamos conquistar aquela alma que está do nosso lado. Nós não temos condições ou nos embargamos, nos enroscamos com as palavras. Mas louvar, nós conseguimos. O poder do louvor é muito maior do que os irmãos imaginam. Com isso eu não estou tirando nenhum mérito da palavra, do que é pregada, ministrada, não, de maneira alguma. Eu estou querendo completar com os irmãos que o louvor também tem o seu poder quando a Ele nós entregamos e nós assim o fazemos entregando honras a Ele. Bruno, mas eu não sei pregar, mas então louve do lado às vezes, lá na sua casa, às vezes eu não sei o que tem havido, e às vezes, irmão, eu pego até essa ministração dessa noite para mim. Todos os irmãos quando sobem aqui na tribuna, eu tenho certeza que quando estão aqui, primeiro a mensagem é pregada para nós, para depois para eles. E às vezes nós, na nossa casa, como nós temos agido? Como talvez o nosso vizinho do nosso lado tenha ouvido ou tem pensado sobre nós? Ontem mesmo foi ministrado no Terras de Santo Antônio, os jovens esteve ali presente num congresso dos jovens que ali estava tendo. E a irmã falou sobre, às vezes, como que nós somos reconhecidos, onde é que nós moramos. Eu mesmo morei ao longo da casa do meu pai durante 23 anos. No mesmo lugar, na mesma casa, talvez algumas reformas para vir até o que é hoje. Algumas camas trocadas porque meu pai faz piada que eu comia berço, né? Então cama às vezes também, né? Mas não é porque no caso é meu pai, meus irmãos, porque é nosso pastor. Mas ali no bairro do Jardim do Bosque, sabe-se na onde tem um cristão. Que há de se dizer que até alguns dias, pouco antes de eu sair da casa de meu pai, teve um rapaz que mora ali um pouquinho para cima da casa do meu tio Júnior ali, que eu não sei se ele é bombeiro, policial, alguma coisa assim. É um rapaz ali. E aí, alguns dias antes de sair da casa do meu pai, ele vai, bate na porta, eu falei, eu saí. E aí ele, seu pai tá aí? Eu, não está não. Que hora que ele chega? Eu falo, rapaz, meu pai, os horários dele é uma caixinha de surpresa. Hora ele tá, hora ele não tá. Hora ele tá na igreja, hora ele tá fazendo visita, hora tá viajando. E ligar para ele também, às vezes, é quase impossível de falar com ele. Se não for minha mãe, às vezes é difícil. Tá bom, então à tarde eu volto, tudo bem. Quando foi à tarde, esse rapaz voltou. Falou, olha, você é pastor, né? Não, sou pastor. Eu queria pedir um terno emprestado. Aí meu pai, pois por qual necessidade seria? Não, é que eu vou ter uma... Quando a pessoa se forma, como é que chama? A formatura, né? Formatura, tem uma formatura. E eu preciso de terno. O senhor é pastor, então o senhor podia me ajudar e me emprestar um terno do senhor.
E olha lá que não mora ali pra cima ali, vive a vida inteira e o tempo todo é só bom dia, Mas pedir um terno, no caso, para fazer uma formatura, nós achamos estranho, mas meu pai subiu lá, talvez não pegou o melhor terno que tinha, mas em algum que servia nele, até porque ele tem uma estrutura um pouco menor, e assim emprestou pro rapaz. Tudo bem que eu sei, que eu já perguntei algumas vezes, sempre brinco com meu pai, que até hoje esse terno não voltou. E aí, quando eu ainda pergunto, falo, quando ele devolver, você passa lá pra mim, lá, porque eu acho que no senhor também não vai estar servindo também, não. Claro que isso, irmãos, que eu quero chegar aonde com isso, mas às vezes as coisas mais inusitadas que nós esperamos, nós somos servidos às vezes de exemplo. Mas não só para aquele que está no nosso lado, exatamente, mas aquele que está na nossa redondeza. Às vezes meu pai, e aqui eu já disse que eu não estou querendo engrandecer de forma alguma o nome do nosso pastor, não me emprestando um terno simplesmente, esse rapaz nunca mais iria querer, ou em querer saber alguma coisa sobre Jesus. Por quê? Não, aqueles crentes tudo folgado. Aqueles crentes lá, que quando nós precisamos de uma coisa simples lá, para quê? Por isso que nós precisamos ter cuidado às vezes, como nós nos portamos, e mais do que isso, o que as pessoas que estão ao nosso lado pensam de nós. Por quê? Porque nós somos diferentes, irmãos. Nós somos diferentes. Há algo aqui dentro de nós, dentro do nosso peito, que arde em nosso coração. E o que é isso, Bruno? O Santo. Vou repetir de novo. O Santo Espírito de Deus. E nós precisamos ter cuidado de como nós tratamos e como nós conduzimos isso que foi dado não por nós, mas algo que vem de Deus para nossas vidas. E a partir do momento que Paulo e Silas estavam ali louvando, a Bíblia vai nos relatar que houve um tremor muito grande. Muito grande. Que assim o guarda pensou que todos que estavam ali até tinham fugido. Bruno, eu preciso que nesta noite as coisas mudem um pouco de lugar. As coisas da maneira que estão na minha vida não estão funcionando. Será que um tremor na vida do irmão pode mudar alguma situação? Eu não sei se você entendeu, mas será que um tremor na sua vida pode mudar alguma situação? Bruno, mas o que eu preciso fazer para esse tremor acontecer na minha vida? Louve o nome do Senhor. Não perca a oportunidade. Não só porque o Bruno está aqui no caso ministrando, mas porque Deus está aqui. E é Ele que faz com que, no caso, as prisões possam ser soltas. Eu não sei o que você tem vivido nessa noite. Não sei como se encontra a sua alma, o teu espírito, o teu psique. Mas eu venho te dizer algo. A partir do momento que você estiver louvando o nome do Senhor, e assim for verdadeiramente ao seu coração palavras vivas, palavras puras, eu tenho certeza que Deus pode agir na sua vida. Mas eu venho dizer algo, e isso é o mais importante, acredito que de tudo nessa noite. Não é só no tempo de bonança, não é só no tempo de fartura, não é só no tempo que as coisas estão boas que é a hora de louvar. Eu acredito que esse seja o ponto mais importante dessa noite. Tem até um hino que diz, que eu só venho uma parte agora na minha mente, que fala que se tudo está difícil, adore ao Senhor, mesmo dai a eles louvor. E eu acredito que isso, no caso, é o que nós precisamos trazer para a nossa vida. A partir do momento que nós entendemos isso e trazemos isso para os nossos corações, eu não digo que tudo se tornaria mais fácil, mas eu diria aos irmãos que tudo teria um sentido. Porque tudo na nossa vida tem um propósito.
E por mais que às vezes seja difícil nós entendermos o lugar que nós estamos passando, a situação que nós estejamos vivendo, ei, tem um propósito de Deus para com isso. Bruno, e como que eu venço isso? Louve. Louve o nome do Senhor. Dê honras, dê glória a Ele. Talvez assim como Paulo e Silas, nós conjecturamos aqui nessa noite, que estavam louvando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Que você também nessa noite venha entregar, diga algo de melhor que tem aí, sobre o Deus na sua mente nessa hora. Dê glórias a Ele, dê honras a Ele, dê aleluias a Ele. Porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. A Bíblia vai ainda nos terminar dizendo que aquele rapaz, aquele homem que estava ali, soldado, que estava, no caso, guardando Paulo e Silas, eles logo teve o desejo de se matar, tirar a sua própria vida com a sua própria espada. E nisso é muito triste, porque hoje para a sociedade, meus irmãos, o mais fácil de se fazer, sair, fugir dos problemas, talvez seja essa a alternativa. Talvez por isso que nós, como servos do Senhor, precisamos sempre nos posicionar contra isso. De que não existe situação que seja perdida. De que não existe situação, no caso, de que nós necessitamos tirar a nossa própria vida. Às vezes nós acabamos tirando nossa própria vida, mas não de forma material, e sim de forma espiritual. Espiritualmente, às vezes nós temos tido dentro da própria casa do Senhor, e foi isso que o nosso pastor ensinou no último domingo. Filhos que, no caso, estão perdidos dentro da casa do Senhor. Mas nós, servos, crendo naquele que pode, naquele que é, nós louvamos ao nome do Senhor no tempo de dificuldade. Ele logo que quis tirar sua vida, Paulo dá um grito: ei, não faça isso, não precisa temer, todos ainda estão aqui. A Bíblia vai nos relatar que logo esse soldado corre aos pés de Paulo e Silas, e ele se prostra aos pés dele. Irmãos, às vezes, as pessoas que estão à nossa volta precisam de uma oportunidade. Entendam que esse soldado poderia ter ido aos pés dele há muito tempo antes, algumas horas antes deles estarem louvando. A Bíblia vai nos relatar que perto da meia-noite, no caso que Paulo e Silas estavam cantando na prisão, que no caso houve o terremoto e todas as prisões se abriram. Algum tempo antes eles poderiam já ter ido aos pés daqueles homens. Mas olhem só, quando vem a hora da dificuldade, para eles quem, Bruno? Para as pessoas que estão lá fora, perdidas, sem direção, sem saber às vezes o que fazer da vida, eles sim sabem aonde recorrer. Por isso que novamente eu vou dizer para os irmãos, nós precisamos tomar cuidado com como nós nos portamos, não só aqui, mas lá fora, porque às vezes uma oportunidade que existe para aquela pessoa lá fora, é nós que vamos responder por elas.
No caso, não só são pastores ou presbíteros que aqui na tribuna estão nessa noite, que tem o poder que é concedido de Deus para a vida deles, para orar por pessoas que se convertem aos pés de Cristo. Mas a cada irmão que está aí sentado nesta noite, ouvindo essa palavra, se assim alguém quiser o fazer, você também tem autonomia pelo Espírito Santo de Deus para assim o fazer. Por isso nós precisamos estar o tempo todo com o nosso caminho diante do Senhor, diante do altar, tomando muito cuidado com o que as pessoas pensam sobre nós, porque no momento de dificuldade, é para nós que às vezes elas vão olhar, é para nós que elas vão nos olhar e precisar de nós. E aí eu faço uma pergunta para os irmãos essa noite: será que aquela pessoa que está lá fora pode contar contigo nessa noite? O que você tem, não vou colocar louvado, mas o que você tem cantado por aí? Eu comecei a mensagem dizendo que os dias têm sido difíceis, e que às vezes não somos nós que hoje vamos atrás do mal, mas às vezes o mal bate na nossa porta. E quando isso acontece, como nós temos nos portado perante a isso? Prostrado aos pés, no caso de Paulo e Silas, eles olham e falam: o que eu preciso fazer para entregar a minha vida a Jesus? Talvez, vamos conjecturar um pouco mais, o que eu preciso fazer para ser como vocês são? As pessoas se esperam em nós, meus irmãos. Nós temos uma responsabilidade perante o Senhor do que nós somos, não só aqui, mas lá fora. O que eu preciso fazer para ser como vocês? Creia no nome do Senhor Jesus. E não só você será salvo, mas toda a tua casa será salva. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus não quer fazer só algo na sua vida, mas também quer fazer na vida da tua casa, na vida da tua família. Mas aí novamente uma pergunta: como você tem se portado nos dias de adversidade, nos dias de dificuldade? Mas Deus sim tem um projeto não só na sua vida, mas é na vida do teu pai, da tua mãe, da tua filha, do teu esposo, da sua tia, do seu tio, da tua avó. Deus tem um propósito através da sua vida para a vida de todos que assim estão à sua volta. Basta você aceitar isso. E não só aceitar, mas fazer com que essa responsabilidade na qual vos é dada, assim com a autonomia do Senhor, você possa assim o fazer. Bruno, fazer o quê? Louve o nome do Senhor. Entregue o melhor que há de si, não só aqui na casa de Deus, mas também lá no seu lar. Para onde quer que você passe, as pessoas precisam saber quem é o pastor Oséias, quem é o Tiago. Aonde quer que nós passamos, as pessoas precisam saber quem somos nós. Novamente eu falo, não porque talvez esteja na minha retaguarda, mas eu conheço um pouco do pastor Oséias. Ele tem esse jeito todo espontâneo dele. E todos aqueles que conhecem ele sabem que ele é bem brincalhão. Mas também na hora que é para ser bem curto e grosso, ele também sabe ser. E na realidade que ele diz em vários dias que nós estamos aprendendo com ele ali na escola bíblica dominical, na sala dos jovens. E deixa eu até já chamar a atenção que nós, jovens, estávamos com 35, sempre 40, na casa de 30, 40 alunos. Nós não estamos nem passando dos 30 agora. Eu gostaria de convidar você, jovem, que está faltando, para nós voltarmos à escola bíblica dominical. Porque para nós conseguirmos combater o que há aí fora, a escola bíblica dominical vai nos ensinar a fazer isso. Mas o pastor Oséias, em diversas vezes, relatando de como ele se porta às vezes, eu fico impressionado, porque às vezes é difícil realmente, irmão.
nós às vezes trazermos uma palavra, ou simplesmente pondo no nosso sobrenome evangelista, nós debatermos com um ser. Mas na autoridade do Espírito Santo que vos é concedido, saiba se portar todos os dias, aonde quer que você esteja. Talvez não com palavras, talvez não com louvores, porque às vezes também nós precisamos ter certa prudência naquilo que nós fazemos. Não é só porque eu estou dizendo para os irmãos que nós precisamos louvar o nome do Senhor na nossa casa, que nós vamos ligar o home theater, colocar ao 30 do volume, colocar um louvorzão lá e deixar acontecer a tarde inteira, incomodando o vizinho, às vezes até fazendo ele se esmurecer, e aí ele pegar a birra também de nós, dos crentes. Nós precisamos ter também um pouco de sabedoria de como nós agir. Mas que nessa noite, os irmãos que aqui estão, possam sair daqui acreditando que o louvor faz total diferença na nossa vida. No tempo de dificuldade, louva o nome do Senhor. No tempo de bonança, louva o nome do Senhor. Se tudo está difícil, louva o nome do Senhor. Porque Ele há sim de prover e fazer aquilo que é necessário para a sua vida. Se tudo aquilo está preso, se às vezes tudo aquilo está difícil, Deus pode fazer um terremoto na sua vida nessa noite. E aquilo que está preso, aquilo que está por dificuldade há muito tempo na sua vida, você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus vai não só confortar você, mas vai ir de encontro à sua necessidade. Deus abençoe a vida dos irmãos.